Vamos responder juntos esta questão da banca Nosso Rumo do ano de 2020. A questão diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a correta conjugação verbal conforme a norma padrão da língua portuguesa. Ou seja, a questão quer a alternativa em que o verbo está corretamente conjugado. Vamos analisar cada uma das alternativas para achar a que está correta. A alternativa A diz: os alunos se proporam a chegar mais cedo na escola. Nessa frase temos o verbo proporam. E a questão quer que analisemos se os verbos das frases estão conjugados corretamente. O verbo propor é derivado do verbo pôr. Vamos, portanto, conjugar o verbo pôr para ver se a conjugação de propor usada na frase está correta. A conjugação do verbo pôr ficaria assim: eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Vemos aqui que eles equivale a os alunos, pois ambos são a terceira pessoa do plural. Como o verbo pôr na terceira pessoa do plural, que é eles, né, fica puseram, eles puseram, então o verbo propor fica propuseram. Logo, essa alternativa está errada. O correto seria: os alunos se propuseram. Agora vamos analisar a alternativa B. A professora interviu na briga entre os alunos. Nessa alternativa temos o verbo intervir, que é derivado do verbo vir. Então precisamos encontrar a conjugação do verbo vir no pretérito perfeito para então compreender se a conjugação de intervir está correta na frase. Então vamos conjugar o verbo vir no pretérito perfeito. Fica assim: eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós viestes, eles vieram. A professora é a terceira pessoa do singular, então equivale a ele ou ela, né? Então, eu vim, tu vieste, ele veio, ele ou ela veio. Como o verbo vir, né, na terceira pessoa do singular fica veio, então ficaria a conjugação do verbo intervir como interveio. No caso da frase da alternativa, ficaria: a professora interveio na briga entre os alunos. Então, a alternativa B também está incorreta. Então, vamos analisar a alternativa C. A alternativa C diz: após o ocorrido, a sala toda manteve silêncio. Então, nós temos o verbo manter. Na frase há uma tentativa também de usar o pretérito perfeito, assim como nas outras, né? Porém, nessa frase é do verbo manter. Então, a frase tenta usar o pretérito perfeito do verbo manter. De qual verbo o verbo manter se deriva? Então, é do verbo ter. Então, nós vamos achar a conjugação do pretérito perfeito do verbo ter. Fica assim: eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós
tivestes, eles tiveram. Como nós precisamos da terceira pessoa do singular, né? Porque a sala está na terceira pessoa do singular, que equivale a ele ou ela, né? Ele ou ela teve. Então, o correto ficaria ele ou ela manteve. Então, a alternativa C também está incorreta. Não é manteu, seria manteve. Agora vamos analisar a alternativa D. A alternativa D diz: os professores se dispuseram a auxiliar os alunos na recuperação. Nessa alternativa temos o verbo dispor. Então, também a intenção de usar o pretérito perfeito desse verbo, né? E utilizou como dispuseram. Então, como o verbo dispor também deriva do verbo por, então vamos achar a conjugação verbal do verbo por no pretérito perfeito. Ficaria: eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Aqui nós precisamos da terceira pessoa do plural, né? Que é os professores, equivale a eles, que é a terceira pessoa do plural. Eles puseram, né? Então, como a conjugação do verbo por na terceira pessoa do plural fica eles puseram, então a conjugação do verbo dispor ficaria eles dispuseram. Então, aqui está correta, a alternativa D está correta. Então, achamos aqui o gabarito. Então, só para conferir, vamos ver a alternativa E. Na alternativa E, nós temos: os inspetores deteram os alunos que corriam no corredor. Aqui já fica mais fácil, porque já fizemos as outras, né? Então, temos o verbo deter. Então, a tentativa de usar o pretérito perfeito do verbo deter. E esse verbo se deriva do verbo ter. Então, vamos achar a conjugação do pretérito perfeito de ter. Eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. No caso aqui seria a terceira pessoa do plural, né? Que os inspetores equivale a eles. Eles tiveram. Então, trazendo para o verbo deter, ficaria eles detiveram. Então, não seria os inspetores deteram, seria os inspetores detiveram. Então, a alternativa E está errada. Então, nós confirmamos aqui que a alternativa D é a correta.